O nosso boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa espírita. As nossas boas-vindas também àqueles que estão nos assistindo pela Seara TV. Que possamos perceber a ajuda, o amparo, a assistência e a luz que a espiritualidade superior envolve a cada um de nós, em especial o nosso Mestre Jesus. Então, nós podemos dizer que o tema de hoje é perturbações da alma, e o ser humano, ele é formado por um universo miniaturizado. Esse universo miniaturizado, podemos dizer que todos os elementos dele são importantes. Importantes para que o conjunto esteja em harmonia. Não é possível nós dissociarmos corpo e mente, espírito e matéria. O espírito está sempre, continuamente, enviando mensagens de teor, de vários. O teor vai depender do nosso pensamento, de vários teores para todos os setores do nosso corpo físico, para todas as células do nosso organismo. Então, as descargas mentais transmitidas às células vão ter efeitos de acordo com a onda mental emitida por cada um de nós. Quando essas emissões são de ideias de otimismo, de amor, de esperança, de tranquilidade, de paz, as nossas células receberão estas ondas de igual teor, causando, então, no indivíduo uma repercussão. Que tipo de repercussão? Alegria, jovialidade, saúde, tranquilidade e assim por diante. E da mesma forma, as nossas vibrações mentais, se forem de agressividade, de pessimismo, de tristeza, também teremos respostas correspondentes no nosso organismo, onde o indivíduo pode se apresentar depressivo, se apresentar irritadiço, se apresentar abatido, desmotivado ou até mesmo doente. Então, as nossas células, elas respondem imediatamente ao nosso apelo mental, aos nossos pensamentos. Uma forma de nós fazermos esta verificação seria, nesse momento, nós imaginarmos que nós estamos com um limão à nossa frente. Lavamos o limão, cortamos o limão. Vamos imaginar que, nesse instante, nós vamos pegar aquela metade do limão e vamos chupar o limão. O que acontece se nós realmente nos envolvermos naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos pensando? Começamos a salivar. Mesmo sabendo que aquilo que, naquele momento, o meu corpo reagiu, é algo imaginário. Eu imaginei que estou chupando aquele limão ácido. Eu estou imaginando que eu estou absorvendo e sorvendo o suco do limão. Isso significa que, mesmo sabendo que é imaginário, o corpo reage instantaneamente a todo tipo de pensamento, a tudo aquilo que nós vitalizamos, a tudo aquilo que nós pensamos. Haverá uma repercussão direta no nosso corpo físico. Haverá uma repercussão direta na nossa saúde. Haverá uma repercussão direta na nossa forma de, às vezes, perceber e sentir a vida e o mundo.
Porque quando nós não estamos bem, nós vemos as coisas de uma forma. E quando nós estamos bem, vemos de outra. Não é verdade? Vamos imaginar um jovem que está apaixonado. Descobriu o amor. Se ele realmente está apaixonado, ele vê tudo de uma forma encantada. Parece que não existe problema no mundo, tudo está bem, tudo está maravilhoso, porque ele está vivendo aquele encantamento naquele instante. Então, para ele, naquele momento, as situações, elas têm uma forma dele avaliar. Mas, em contrapartida, se esse mesmo jovem se decepcionou amorosamente, ele começa a ver, talvez por algum tempo, a vida, situações que antes ele achava que estava muito bem, começa a ver de uma forma inadequada. Ou melhor, achando que tudo está ruim, que nada está bom, que a vida dele é um inferno, que a vida dele é péssima. Então, o nosso estado emocional também vai fazer com que a gente avalie as situações de uma forma diferente. Muito bem. Atualmente, todos nós vivemos várias situações de correria. Hoje em dia é difícil alguém dizer, não falar, estou sem tempo. A maioria das pessoas diz, nossa, não tive tempo. Não tive tempo de fazer isso, não tive tempo de fazer aquilo, o tempo voa. Quantos dizem isso? E a gente vê que não é só quem está na correria. Trabalhando, estudando, enfim, fazendo mestrado. Não. A gente vê pessoas que são aposentadas, não tem compromisso maior nenhum, a não ser os compromissos normais de manter a sua casa, manter as coisas. E a gente também vê pessoas aposentadas dizerem, não tenho tempo. Vocês já ouviram alguém aposentado dizer que não tem tempo? É, né? É comum. É muito comum. Tanto é que existe um ditado que diz assim, se você quer que alguma coisa realmente seja realizada, dê para alguém bastante ocupado. Eu não vou dar para quem tem muito tempo livre. Por quê? Porque quem tem muito tempo livre diz, eu posso fazer depois, eu posso fazer depois. E acaba muitas vezes não fazendo. Quem é muito ocupado terá que achar um tempo na sua agenda e vai dizer, eu vou fazer isso amanhã, tal hora. Porque se ele não fizer naquele horário, naquele dia, depois ele não vai ter como encaixar na sua agenda aquela situação que está sendo solicitada a ele. Então, hoje em dia, a maioria de nós diz, não tenho tempo. Então, estamos sempre correndo, fazendo várias coisas. Situações difíceis acontecem com todos nós. Situações familiares, situações que precisam ser resolvidas, conflitos nossos que, em determinada situação, ele se torna mais evidente. E com isso, nós, normalmente, nos deixamos levar pelas emoções enfermiças. Mas a doutrina espírita nos diz que nós não viemos para a Terra para fixarmos deficiências. Não diz que nós viemos aqui para nos tornarmos neuróticos. Muito pelo contrário. Que nós reencarnamos como oportunidade que Deus nos dá para nos tornarmos melhores. Nos tornarmos pessoas melhores do que quando aqui chegamos. Esta é a finalidade da nossa encarnação, nos tornarmos pessoas melhores, evoluirmos em todos os sentidos que nós pudermos evoluir, em especial
evoluirmos espiritualmente, moralmente, mas intelectualmente também e em todos os outros sentidos, materialmente também. Mas estamos aqui com um objetivo moral e espiritual, nos tornarmos melhores, evoluirmos. Então, nós viemos para cá com esse objetivo e devemos lembrar que irritados, com desânimo, com pressa, nós não vamos conseguir muitas coisas, né? Nós precisamos, sim, nos educarmos, porque a nossa meta deve ser o nosso autoaprimoramento. Nosso autoaprimoramento. Por isso que a gente reencarnou, para nos autoaperfeiçoar. Só que precisamos mudar, e essa mudança faz com que, às vezes, a gente só mude diante de uma dificuldade. Quando as coisas estão muito tranquilas na nossa vida, nós nos acomodamos. E são as dificuldades, são os desafios, são as perturbações que fazem com que a gente queira mudar. Que fazem com que a gente saia daquele comodismo. A juventude normalmente gosta muito da mudança. E havia um jovem que queria mudar tudo, queria mudar o mundo. Muitos de nós, quando éramos jovens, quantas coisas nós queríamos mudar? E devemos querer mudar, mas querer mudar aquilo que pode ser mudado. Em primeiro lugar, em vez de eu querer mudar o mundo, eu devo tentar mudar o meu mundo interior, meu mundo interno. Esse mundo, sim, eu tenho a capacidade de mudar sempre, desde que eu queira. Então havia um jovem que ele queria mudar tudo, as situações, nada estava certo, tudo estava complicado, tudo estava de um jeito que na cabeça dele estava errado. Então, esse jovem, ele tinha um mestre, vamos assim dizer, que disse a ele: você quer aprender um pouco mais? Ele disse: sim, eu quero. Mas ele queria sempre mudar os outros, mudar as situações. Então, esse mestre propôs a ele um desafio. Ele disse assim: olha, você vai ficar durante alguns meses naquela montanha, você vai pegar uma barraca, você vai acampar lá, e todos os dias você vai... Sabe aquela pedra enorme que existe ali, em tal região da montanha? Sei. Então, você vai acampar por ali e você vai, todos os dias, empurrar aquela enorme pedra. E assim o rapaz fez. Se passaram alguns meses e o rapaz voltou. E o seu mestre disse: então, como foi? Ele disse: eu fracassei. Todos os dias eu colocava toda a minha força para movimentar aquela enorme pedra. E não consegui. Eu não consegui mudar 1 milímetro a sua posição. Então eu fracassei. E aí o seu mestre disse: mas olhe para você. E aí ele olhou e ele percebeu que ele estava com seus músculos mais fortes. Ele antes era um jovem com um corpo mais franzino e já estava com os músculos mais fortes, tanto dos braços quanto das pernas, de diariamente empurrar aquela pedra. E aí o mestre diz assim: aquilo que você não pode mudar é o que te modifica para melhor. Aquilo que você não pode mudar é aquilo que te modifica para melhor. Então ele achava que a pedra tinha que mudar de posição. E na realidade, ele estava ganhando força ao empurrar a pedra. Então nós temos que saber que tem situações em que nós vamos empurrar e nós não vamos conseguir mexer 1 milímetro.
Mas aquilo vai nos fortalecer emocionalmente, moralmente. A situação do jovem fortaleceu a nível físico. Mas as situações que perturbam a nossa alma vão nos fortalecer a nível emocional, vão nos fortalecer a nível moral. Então, as situações da nossa vida nos ajudam a nos aprimorarmos cada vez mais. Então, a reencarnação, em reencarnação, nós vamos nos tornando pessoas melhores, avançando rumo à sublimação. Por isso que é tão importante a reencarnação. Em cada reencarnação, lembra como nós falamos antes que nós temos tendência à acomodação? Nos acomodamos. Nos acomodamos na nossa forma de viver, nos acomodamos no nosso modo de ser, nos acomodamos naquela forma de pensar e não queremos normalmente mudar. A mudança gera em nós um certo desconforto. Se nós não desencarnássemos e reencarnássemos, nós continuaríamos com os mesmos vícios de vidas anteriores. Nós continuaríamos com os mesmos erros. E mesmo assim, mesmo a gente não tendo lembranças tão claras de vidas anteriores, nós ainda temos a tendência a repetir erros. Então, Deus nos dá a possibilidade da reencarnação, que é como se nós estivéssemos começando do zero. Mas nós sabemos que nós não começamos do zero. Nós começamos onde o nosso aprimoramento, onde nós paramos numa vida anterior. Somos herdeiros de nós mesmos. E aquilo que eu me construí até então depende do esforço que eu fiz para chegar aonde eu estou hoje. Eu posso fazer mais esforço e caminhar mais rapidamente, ou eu posso me acomodar. Então, uma das formas de mexer com a nossa acomodação é a dor que nos impulsiona a caminharmos. Outra, eu vou desencarnar num determinado momento, vou reencarnar numa outra família, com outros costumes, com outras tendências, com outras coisas que irão me ensinar. E eu vou, então, ter a possibilidade de caminhar com passos mais largos. Então vocês vejam que a cada reencarnação nós vamos vencendo os desafios existenciais. Cada um de nós traz conflitos perturbadores, que muitas vezes nos desorientam. Então esses desafios, segundo Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, ela nos diz que são heranças, esses desafios e os conflitos que nós temos hoje, são heranças daquilo que nós trazemos de vidas anteriores. Então, os conflitos de hoje são coisas não resolvidas lá atrás, somadas a situações vivenciadas hoje. Hoje, a gente está dizendo nesta encarnação. Eu posso começar agora a fazer o meu trabalho de renovação interna, buscando não permitir perturbações maiores internas da minha alma, ou eu me permitir, sim, me perturbar com as mínimas coisas, saindo daqui, desta vida, cheia de neuroses, cheia de complexos, cheia de recalques. Depende de mim. Ou eu posso sair dessa encarnação, sair desta experiência enriquecida. Depende de nós. Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, ela nos diz que a nossa vida é como se fosse um rio. Que quando ele nasce, o rio, ele é fininho, ele é apenas um pequeno córrego. E depois vai se juntando aos afluentes. E aí, onde vai chegar esse rio?
O rio chega aonde? Qual é o destino dos rios? Chegar ao mar. Chegar ao mar. Qual é o nosso destino? Chegar à perfeição possível que o ser humano pode chegar. Por que a gente diz a perfeição possível que o ser humano pode chegar? Porque por mais evoluído que um dia a gente chegue, nunca iremos nos igualar a Deus. Sempre estaremos abaixo dele, porque é ele o Criador da vida, é ele o Criador de todos nós. Então, mas existe uma perfeição relativa que nós podemos chegar, e é lá que nós todos estamos destinados a chegar. Quanto tempo nós vamos levar para chegar lá? Depende do esforço e da velocidade que cada um colocar na sua reforma íntima. Que cada um colocar na sua vontade de aprender. Que cada um colocar na sua vida como um todo. Depende de nós. Tem pessoas que aprendem com os próprios erros. Tem pessoas que aprendem com os próprios erros e com os erros dos outros. E tem pessoas que não aprendem nem com os próprios erros. Que continuam errando e repetindo os mesmos erros. Depende de cada um de nós este trabalho interno. Podemos nos perturbar por coisas pequenas, ou podemos lembrar que jamais estamos sozinhos. Lembrar que somos filhos de Deus. Lembrar que não estamos aqui por acaso. E que existe um número imenso de espíritos querendo estar aqui na Terra, reencarnarem aqui. E nós tivemos essa chance. E se tivemos a chance, é porque Deus e a espiritualidade superior acreditou em cada um de nós. Acreditou que nós sairíamos daqui melhores. Acreditou que nós poderíamos deixar aqui na Terra pegadas de luz. Que poderíamos fazer a diferença nesse mundo. A reencarnação de cada um de nós é uma aposta que Deus faz para a melhoria do ser humano. Quase sempre olhamos os defeitos dos outros. Fulano, Beltrano, Cicrano. Tem que mudar. E eu? Eu posso mudar os outros? Não. Eu só posso mudar a mim mesmo. Isso nós já estamos cansados de saber. Não é novidade para ninguém que nós só podemos mudar a nós mesmos. Mas a gente ainda continua agindo como se tivéssemos possibilidade de mudar os outros. Continuamos julgando o comportamento alheio como se tivéssemos a possibilidade de mudá-los. Podemos sim avaliar as ações alheias com a intenção de aprender. Se eles agiram bem, vamos procurar seguir os seus passos. Se eles agiram mal, vamos procurar aprender com aquele erro e não praticá-lo. Pelo menos aquilo que aquela pessoa está fazendo. Então, há algum tempo atrás, algumas pessoas achavam que quando a criança nascia, ela era uma página em branco, em que os pais colocavam nessa página o que quisessem, escreviam o que queriam. Só que depois foi verificado que esta colocação, ela era errada, que esse pensamento não era verdadeiro. Por quê? Porque se fosse assim, todos os filhos de um mesmo pai e mãe seriam muito parecidos. Quem tem mais de um filho? Como são os filhos? São iguais, bem iguaizinhos assim, tendências,
Eles gostam os dois das mesmas coisas, ou 3, enfim, ou 4, ou 5, ou 6. Gostam das mesmas coisas, são parecidos, são iguais. Não estou falando fisicamente. Estou falando em termos de como é este filho. Eles são iguais ou são diferentes? São diferentes. Normalmente são diferentes. Receberam os mesmos ensinamentos dos mesmos pais. Receberam os mesmos exemplos. E cada um vai absorver aquilo de uma forma diferente. E a doutrina espírita nos explica por que isso. Porque os pais criam o corpo. Mas o espírito não é criado junto com o corpo, já foi criado antes. E esse espírito que chega até nós, ele é um espírito que já traz uma bagagem. Por isso a gente vê crianças pequenas, extremamente maduras, extremamente emocionalmente firmes e outras extremamente frágeis. Adultos também emocionalmente extremamente frágeis. Por quê? Porque cada um tem a sua caminhada, cada um tem a sua experiência. E aquilo que cada um demonstra é aquilo que ele já conquistou, como já falamos. O que aquela pessoa é, o que ela já se construiu até então. Somos herdeiros, repetindo, de nós mesmos. E nós nos construímos. Então precisamos estar atentos às nossas imperfeições, às nossas falhas. Eu posso continuar achando e dizendo que eu sou assim, ou dessa ou daquela forma, me escudando, porque o meu pai isso, porque a minha mãe é aquilo, porque não tive experiência não sei do que, porque eu não tive a oportunidade, porque... E achando milhares de coisas para escudar os meus conflitos. Ou então, eu vou me olhar, como diz Joana de Ângeles, sem máscaras. E nos olharmos sem máscaras é nós olharmos as nossas imperfeições, mas também olharmos as nossas capacitações até então, as nossas virtudes que nós já trabalhamos, que nós já conquistamos. A gente não conquista tudo de uma vez só. A gente vai conquistando passo a passo. Mas isso é trabalhoso? Claro que sim. Por que a gente tem a dificuldade em fazer esse trabalho? Porque a gente quer fazer a reforma íntima. Sem trabalho. Sem trabalho. Só que tem coisas que não dá para os outros fazerem por nós, né? Seria tão bom se eu pagasse alguém, para esse alguém fazer ginástica por mim. Imagina, que beleza! Ou eu pago alguém para fazer uma dieta por mim, perde peso por mim. Seria tão bom, né? Não dá. Tem coisas que nós precisamos fazer por nós mesmos. Não tem como pagar alguém para fazer. Nós temos que fazer. Então, tudo na vida, se nós queremos resultados, nós temos que saber que tem o trabalho por trás. Tem a nossa ação, tem a nossa vontade. Deve existir. Se não existir a ação, não existir a vontade, eu continuo como estou. E saio daqui quase que como cheguei, com poucas aquisições. Então, a reforma íntima, nós precisamos trabalhar dia a dia na nossa vida. Para que a gente não se perturbe com coisas que não são importantes. Para que a gente não se perturbe com coisas de menor valia. Precisamos sim estar atentos que em alguns momentos da nossa vida haverão momentos graves. Em outros momentos haverão momentos de mais tranquilidade. E nesses momentos de mais tranquilidade é que nós devemos utilizar o nosso tempo para absorver melhor os ensinamentos dessa vida. Estarmos preparados a cada dia, procurando e vitalizando melhor, mas também preparando a nossa vida se por acaso o pior acontecer. E eu vou dar um
contar uma história. Essa história já foi contada aqui em outro momento, mas é uma história que vale a pena nós relembrarmos em função do ensinamento que ela traz. Um fazendeiro estava procurando um empregado. E esse empregado, ele não encontrava. Até que chegou uma única pessoa que se colocou à disposição do cargo. Naquela região havia muitos ventos. Sopravam ventos muito fortes. E então, o dono da fazenda perguntou: o que você sabe fazer? E o fazendeiro disse: eu durmo enquanto os ventos sopram. E o fazendeiro ficou sem saber. Dorme enquanto os ventos sopram. Não entendeu muito aquela colocação, mas como não tinha mais ninguém para colocar no cargo, ele acabou empregando o rapaz que foi lá, a pessoa que foi lá. Muito bem. Passado alguns dias, soprou durante a noite, no meio da noite, um grande vento, uma ventania. E o dono da fazenda saiu então correndo e foi chamar o empregado, porque estava ventando muito. E o empregado olhou para o patrão e disse: eu lhe disse que eu durmo enquanto os ventos sopram. E o patrão então ficou indignado com o empregado. Como assim? Então ele foi tomar as providências que deveriam ser tomadas e pensou: depois eu cuido do empregado. E quando ele foi tomar as providências, ele foi tapar o feno. O feno já estava tapado. Ele foi trancar as porteiras, colocar então outras trancas, já estavam trancadas. Ele foi então fechar as janelas, colocando um outro reforço, já estavam trancados. E ele viu que não tinha mais nada para fazer. E ele pegou e foi dormir também. Entendendo que não é na hora da ventania que nós deveremos correr atrás do prejuízo, né? As portas estão abertas, o celeiro não está, enfim, fechado. Devemos antes que a ventania apareça, nós devemos estar preparados. E é assim que a doutrina espírita pode nos auxiliar. Quando tudo está bem na nossa vida, vamos ler, vamos estudar, vamos tentar absorver os ensinamentos de Jesus. Vamos procurar entender por que nós estamos na Terra, a finalidade da nossa vida, fazer um balanço. Porque se um dia a dor perturbar a nossa alma, bater a nossa porta, estejamos tranquilos, sabendo que nós já tomamos todas as providências que deveríamos ter tomado. E vamos passar por aquelas situações com mais tranquilidade, com mais harmonia, com mais serenidade, sabendo que Deus está no comando da nossa vida. Obrigada pela atenção.